Paz do Senhor, pessoal do Vivendo por Fé, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor e hoje iremos abordar o seguinte tema: a confiança em Deus ou confiando em Deus. E para falar sobre esse tema, iremos tomar por base um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7, que vai nos dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio em teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Bom, queridos, Deus tocou em meu coração para falar um pouco sobre esse tema, visto que atualmente muitas e muitas das pessoas estão falhando em algo que deveria ser simples para o cristão, mas não acaba sendo, que é a confiança em Deus. Confiança que é o sentimento, ou seja, é a expressão do sentimento de segurança que alguém me traz. De forma bem prática é isso. Confiar é literalmente acreditar, é arraigar-se, é filiar-se em algo, sabendo que aquela coisa que você se firmou pode trazer ou traz para você uma segurança, um refúgio, um abrigo. Simplesmente é isso. E o que acontece? Nós temos visto pessoas hoje que estão andando com uma terrível baixa estima, que estão deprimidas, que estão literalmente vivendo cativas dessa emoção tão terrível que é a falta de confiança em Deus. Nós vemos aqui no texto onde nós lemos, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos aconselhando algo interessante. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, de toda a sua mente, de tudo que você é, confia em Deus. Mas a pergunta é: por que nós estamos falhando em confiar em Deus? Por que nós estamos falhando? Um ponto que eu queria trazer aqui para a gente é porque nós não o conhecemos. Veja que detalhe interessante. Como nós podemos confiar em alguém que nós não conhecemos? Esta é a lógica. Se um estranho chega até você e diz: posso entrar em sua casa, posso dormir em sua casa, você deixaria eu passar uma noite? Seu senso hospitaleiro talvez até diga: não, eita, realmente, eu vou ajudar a ele. Só que quando você entende que não conhece aquela pessoa, que ela é totalmente estranha para você, você não confia. Pensa logo em outras formas de ajudá-la. Pensa logo: não, olha, vai para tal lugar, mas aqui infelizmente não dá. Por quê? Porque você não conhece. Mas se é um amigo, muito provavelmente você vai ajudar. Por quê? Porque você o conhece, você sabe a conduta dele, você sabe quem ele é, que ele não vai trazer nenhum mal para a sua vida. Da mesma forma é Deus. Se a gente não conhece a Deus, dificilmente a gente vai confiar nele. Por quê? Por mais que a gente saiba que Deus ele é soberano, que ele tem todo o poder, ainda se a gente não conhecer a Deus, dificilmente a gente vai confiar inteiramente nele. Oséias diz assim: conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Claro que através de você conhecer ao Senhor, você vai descobrir quem Ele é, o quão poderoso Ele é e as tão grandes coisas que Ele tem feito. Então, quando o cristão ele põe em seu coração que deve buscar, que deve conhecer ao Senhor, como consequência ele vai entender que deve confiar em Deus. Como consequência, ele vai confiar em Deus. Tá certo? Então, um dos motivos porque nós falhamos em confiar no Senhor é porque nós não o conhecemos. Mas quando nós conhecemos a Deus, aí sim a confiança ela brota em nosso coração. Outro detalhe que nos faz não confiar em Deus, que nos faz falhar em relação a confiar em Deus, é quando nós olhamos para a natureza física das adversidades. Por exemplo, nós sabemos, nós conhecemos a Deus, nós lemos a sua palavra, nós oramos, mas ainda assim a gente às vezes se sente desconfiados, mas não de Deus, mas da situação. Você pensa: não, Deus é poderoso, Deus faz,
Mas aí você já olha para você, não, mas eu sou tão fraquinho, mas eu sou tão falhinho. Nossa, mas essa adversidade é tão grande, mas ela é tão complicada, mas ela é tão complexa. Ou seja, nós olhamos para a natureza física das adversidades. Nós conhecemos a Deus, mas nos atemos, nos apegamos a tudo aquilo que é palpável. Nós olhamos para a situação que está diante dos nossos olhos. E uma vez eu li que confiar em Deus é você olhar além do horizonte, é você ver o que Deus está vendo. Então, como podemos ilustrar melhor isso? Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, vai nos mostrar que o profeta Eliseu, ele fazia revelar os intentos que o rei da Síria tinha contra o povo de Israel. Ele, em secreto, desenvolvia armadilhas, desenvolvia táticas para destruir o povo de Israel. Deus fazia o profeta conhecer estes intentos, tudo que ele estava planejando, e o profeta contava para o rei. E o rei da Síria, ele ouvindo isso, que era o profeta Eliseu que estava revelando os segredos dele, que Deus estava mostrando a ele, o rei da Síria disse, chama ele lá e traz para cá. E mandou um exército para poder prender o profeta. E neste momento a gente vai ver que quando o dia amanhece, que o moço que acompanhava o profeta sai, ele vê uma grande multidão, um grande exército para poder prender o profeta. E ele se desespera, ele diz, o que é que a gente vai fazer? Há tantos cavalos, há tantos soldados, eles vão nos matar, eles vão nos prender. E o profeta simplesmente olha para o seu moço e diz, não temas, mas é o que está conosco, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aquele moço, ele ainda estava preso na realidade física, olhando para aquela situação com olhos humanos, mas o profeta não. Ele confiava em Deus e estava olhando com os olhos de Deus, podemos dizer assim. E a palavra do Senhor nos diz que ele faz uma oração e diz, Deus, abre o olho desse jovem para que ele possa ver a tua grandiosa mão, o teu poder em nosso meio. E neste momento, quando ele termina a oração, o moço olha e percebe que há vários carros, que há vários anjos de fogo ao redor dele, que há vários seres celestiais que estavam ali para proteger a vida do servo fiel, daquele que estava confiando em Deus. E o que é que a gente aprende com isso? Quando o homem ele olha além, quando o homem ele olha para Deus, quando o homem ele entende que esta adversidade, que o que está diante dos olhos dele não é nada para Deus, aí sim ele consegue confiar inteiramente no Senhor. Ou seja, que nós possamos ter esses olhos espirituais, que nós possamos conhecer a Deus, que nós possamos olhar com os olhos de Deus diante da situação. Davi, por exemplo, quando ele olha para o gigante Golias, todo o exército de Israel estava amedrontado, todo o exército estava com medo. E Davi, ele olha para aquele gigante, Davi ousa, ele diz, olha, tu vens contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não diz, eu vou contra ti com as minhas próprias habilidades, com o meu próprio entendimento, com as minhas experiências em matar urso, em matar leão, não. Ele diz, eu vou em nome do Senhor. Então nós vemos que Davi, ele olha além, ele vê, ele conhece o Deus que ele serve, e ele vê o poder de Deus agindo naquele momento. Ele entende que Deus iria trazer uma providência para a vida dele. Razões para que possamos confiar em Deus, razões porque confiamos ou devemos confiar em Deus. Primeiro, ele nunca mente e nem deixa de cumprir as suas promessas. Não se esqueça disso. Números vai dizer assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele vai além e diz assim, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Então a gente tem que lembrar que Deus é fiel. Paulo diz isso, fiel é Deus e assim o fará. Amém? Outro ponto é que ele tem poder para realizar os seus planos e projetos em nossa vida. Ele até disse, operando eu, quem impedirá? Lembre-se disso. E por fim, ele provou ser confiável em nossas vidas. Primeiro, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Desde o Gênesis, ele já havia prometido que iria vir, que iria vir o seu Messias, que iria morrer por nós. E ele veio, ele cumpriu isso. Então, isso é o motivo mais fantástico para que possamos crer nele. Ele morreu numa cruz, ele padeceu, ele sentiu dor por mim e por você. Então, que prova de amor e de confiança maior do que essa? Então lembre-se, se você está passando por este momento de desconfiança, se você está falhando em confiar mais em Deus,
Deus está te convidando, confia nele de todo o teu coração. Como? Conhecendo. Como eu vou conhecer a Deus? Lendo a palavra, em oração, em consagração, que aí você vai crer mais em Deus. E também faça feito o profeta. No meio da oração, diga: Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver além, para que eu possa olhar adiante. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma ilustração para que você entenda o que é confiar em Deus. Conta-se a história de que um homem ele pôs um cabo de aço nas cataratas do Niágara, de um lado ao outro. E aquele homem reuniu uma grande multidão para poder apresentar o seu número. E ele atravessa as cataratas sobre um cabo de aço e volta novamente. E no meio do número a multidão está atônita, a multidão está: meu Deus, ele conseguiu, eita, ele é muito bom. E o que é que acontece? Ele olha e chama uma pessoa daquelas que estavam na multidão, quando ele volta, e ele diz: olha, você acha que eu teria condição de voltar pelo mesmo trajeto, carregando uma pessoa dentro de um carrinho de mão? E aquela mulher, por saber que aquele homem tinha passado a primeira vez, ela entendeu que ele iria passar a segunda, e ela disse: sim, eu acredito que você consegue fazer isso. Aí ele diz, e olha para aquela mulher, diz: me ajude então a completar esse número, venha para o carrinho de mão que eu vou atravessar junto com você. E a mulher disse: não, não vou jamais. E o que é que a gente entende por isso? A gente olha para Deus e diz: Deus, eu sei que tu podes fazer o impossível. Mas quando Deus te convida para estar perto dele, para que ele te mostre o impossível, você simplesmente retrocede, você acredita, mas não confia. Então Deus está te convidando: venha para perto dele, que ele faz o impossível, que ele tem todo o poder. O que é a tua dificuldade diante do teu Deus? O que é o teu problema diante do teu Deus? O que é as aflições diante do teu Deus, que a tudo vê, que a tudo assiste, que está perto de ti a todo momento? Então lembre-se disso. Davi disse: no dia em que eu temer, hei de confiar em Deus. Então quando você estiver temendo, quando o medo te atacar, ore e diga: Deus, me ensine a confiar em você, me ensine a confiar em ti, me ensine a confiar em quem o Senhor é. Aí sim você vai conseguir ter uma vida plena, que nós possamos confiar em Deus mais e mais. Que Jesus nos abençoe. Amém? Glória a Deus.